Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Enola Holmes, nova estreia da Netflix. Para quem não ligou o nome à pessoa, Enola Holmes é a irmã mais nova do famoso detetive inglês Sherlock Holmes. Na verdade, a personagem só nasce bem depois dos tempos áureos do personagem. Ela é uma criação da escritora Nancy Springer e apareceu pela primeira vez em 2006 no livro Enola Holmes, o caso do Marquês desaparecido. De lá para cá foram mais 5 livros focados no seu público young adult e em todos tentando trazer para o século XXI uma versão mais light, empoderada e teen do personagem do Arthur Conan Doyle. Aquela verdade que todo mundo tenta ignorar é que, por mais que Sherlock Holmes seja um personagem incrível, ele é um cara sozinho, egocêntrico, paranoico, com uma leve propensão para o uso de drogas, sem traquejo social nenhum e com uma mania quase psicótica de ficar observando todo mundo nos mínimos detalhes. Consequentemente, um cara pesado para servir de inspiração para os nossos jovens. E Enola Holmes tem exatamente essa intenção de servir de exemplo e nisso o filme se dá super bem. O filme adapta o primeiro livro da série e é dirigido pelo mesmo Harry Bradbeer, que nos últimos anos esteve dirigindo a série Fleabag, que é incrível, você deveria ver caso ainda não tenha visto. Da série da Amazon Prime, o Bradbeer traz a naturalidade com que a personagem quebra a quarta parede e faz do espectador uma espécie de parceiro nessa viagem. A protagonista de Enola Holmes é vivida pela Millie Bobby Brown, do Stranger Things, e ela é uma jovem super simpática, além de lidar extremamente bem com essa possibilidade de metalinguagem. A atriz está tão bem com a ideia e o Bradbeer controla tão bem essa ferramenta que, aos poucos, ambos vão ficando tão à vontade com o recurso que ela consegue passar mensagens inteiras apenas com o olhar. Algo que a Phoebe Waller-Bridge faz muito bem em Fleabag e praticamente se tornou a marca da série. E talvez isso seja o que de mais simpático tenha em Enola Holmes. O filme acompanha Enola nesse mistério do sumiço de sua mãe e também dos irmãos Sherlock e Mycroft Holmes, que decidem por colocar a menina em um internato para torná-la uma mulher mais casável. Mas ela prefere fugir e desvendar esse mistério. No meio do caminho ela acaba trombando com um jovem Lorde e uma conspiração para matá-lo, o que acaba se tornando o primeiro caso de Enola Holmes em sua vida de jovem detetive, quase como um Enola Holmes Begins. A direção do Bradbeer não faz nada demais, tem até alguns vícios de praticidade e objetividade que vêm diretamente de sua experiência na TV, mas nada que prejudique o filme. A experiência continua sendo super leve, com uma história fácil e uma personagem poderosa e que não precisaria de muito mais que isso para fazer o filme funcionar. A Enola da Millie Bobby Brown é o filme, e isso vai servir bastante para colocar ele no gosto das gerações mais jovens, que com certeza vão abraçar esse Sherlock de saias do finalzinho do século XIX e que é perfeito para o século XXI. Esse público com certeza carente de reflexo no personagem vai se esbaldar no filme e também deve ser se esbaldado nos livros, que todos são best-sellers. O outro público, aquele de velhos chatos, talvez repita o papinho vazio de que o Sherlock do filme não tem nada a ver com o seu Sherlock. Mas esse pessoal a gente ignora e continua falando de Enola Holmes. A trama até perde um pouco de ritmo no meio, já que tem pouca ação e muito da personagem explorando Londres através das pistas sobre sua mãe. Mas nunca essas pistas são interessantes o suficiente para segurar o filme. A única grande cena de ação do filme, e que vale a lembrança, é uma ótima luta que quebra esse meio chatinho do filme. A cena é incrível, super ágil, é bem filmada e com umas ótimas coreografias, mas talvez falte um pouco mais disso em Enola Holmes. Talvez até faça falta um vilão mais estruturado. Mas como é um filme à la Sherlock Holmes, o vilão surge mais como um mistério desvendado do que alguém que está agindo o tempo inteiro. Mas não se engane, Enola Holmes também quer discutir o mundo paralelamente a tudo isso que vai acontecendo na trama. O roteiro escrito pelo Jack Thorne, e acredito que esse lá também esteja nos livros, acompanha esse momento pró-voto que vai ampliar os eleitores da Inglaterra e vai tirar as decisões exclusivamente das mãos de uma elite branca e de homens. Enola Holmes é sobre representatividade e também sobre mudanças. E não esconde isso, nem é um subtexto. Mycroft Holmes, que é vivido pelo Sam Claflin, é um enorme babaca reacionário e um verdadeiro cidadão de bem, se é que você me entende. Já o Sherlock Holmes
além de ser aquele cara que aceita tudo que é tradição simplesmente porque é o que é, toma um choque de realidade enorme daqueles para colocar em questão seus privilégios enquanto repete a máxima de não liga pra política. E por mais que Sherlock encontre um pouco dessa redenção no fim das contas, ambos são usados para deixar claro enquanto essas gerações mais velhas têm medo de viver dentro daquilo que é trazido pelas mentes mais novas, ou até do quanto quem está no poder tem medo de ter que dividir isso com quem não estava. Enfim, são assuntos tremendamente atuais e que vão ser identificados em várias situações do mundo de hoje. Além do mistério sobre o sumiço da mãe e do Duque que dá nome ao livro, Enola Holmes está ainda discutindo a luta entre o que é contra aquilo que pode ser. Portanto, as intenções são ótimas e o filme se torna uma diversão responsável e que deve ser discutido. Um passatempo teen que vai conquistar a gente de todas as idades e com certeza vai poder fazer de Enola Holmes um exemplo para muitas garotas e garotos que não se identificam ou se sentem representados por um cara sozinho, paranoico, viciado em drogas, sem traquejos sociais e meio maluco. Desculpa, Sherlock, gosto muito de você, mas você é bem para baixo, enquanto a Enola é bem mais para cima. Tem um texto mais completo de Enola Holmes no cinema aqui, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E lógico, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar ele com o seu pessoal, comentar falando o que achou de Enola Holmes e, é claro, assinar o nosso canal. Logo mais a gente volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui.